Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Débora Otávio Balé e eu ajudo mulheres adultas a realizar os seus sonhos de infância de dançar balé sem sair de casa. E mesmo sem te conhecer, é muito provável que eu conheça a sua história. Você provavelmente, quando era lá bem pequenininha na sua infância, teve de alguma forma o seu primeiro contato com o balé. Seja vendo um vídeo, alguma coisa na televisão, talvez você tenha ido ao teatro, talvez você tenha até chegado a fazer algumas aulas de balé, e aí por algum motivo, por alguma razão, ao longo da vida, você se afastou. Você parou de ter contato, parou de fazer, alguma coisa talvez tenha te provocado a se afastar, e o fato é que você largou. Você talvez provavelmente era uma coisa que você gostava muito na infância, que te fazia muito bem, que você achava muito gostoso, muito prazeroso. Talvez você até sonhasse em ser bailarina quando você era criança, mas por algum motivo isso foi uma coisa que foi um sonho que acabou sendo engavetado, foi uma coisa que acabou sendo deixada de lado. Outras prioridades apareceram na sua vida e aquela coisa de ser bailarina, de dançar balé, de simplesmente dançar, foi uma coisa que ficou lá e virou só uma lembrança, virou só um sonho. Eu tô certa ou eu tô errada? Eu tenho muitas alunas e conheço muitas mulheres que passaram por essa mesma história. E isso fez provavelmente você crescer acreditando de que agora é tarde demais, de que agora não tem mais jeito, de que agora não dá mais tempo. E a verdade é que eu tô aqui hoje para te provar totalmente ao contrário, de que o seu momento não passou, de que ainda dá tempo, de que você ainda tem idade, de que você ainda pode, que você ainda dá conta de dançar tudo aquilo que talvez você nunca tenha dançado. E uma das opções que hoje em dia tornou tudo isso muito possível para muitas mulheres é o balé online. Ao contrário do que você pode imaginar, o balé online ele não é você simplesmente sair catando vários vídeos por aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, tentar adivinhar, tentar imitar o que está acontecendo ali e aprender sozinha balé. A gente tem, por algum motivo, muito essa impressão de que balé online é você tentar decifrar coisas sozinha, independentemente, sendo autodidata, tendo que aprender só de alguns videozinhos e ter que ir juntando os pedaços sozinhas, traçar o seu caminho sozinha. E isso não é verdade. O balé online, ele acontece tanto através de lives, de aulas ao vivo, ou por reuniões por vídeo, por Zoom, Google Meeting, Teams, enfim, a plataforma que você preferir usar, e também por aulas gravadas, por grandes plataformas como a Hotmart, por exemplo, que você tem cursos inteiros gravados lá dentro, com o caminho já pronto, com o GPS já pronto, só para você aproveitar. E não é porque é uma coisa online que significa que você vai estar sozinha, que significa que você vai ter que reinventar a roda, que significa que você vai ter que redescobrir o fogo e que você vai ter que fazer tudo e aprender a dançar e se machucar e se der certo deu, se der errado não deu. E não, isso não é balé online. Balé online, assim como é um balé presencial, também é um balé em que você vai ter um acompanhamento, também é um balé que você vai aprender tudo que você podia aprender, é um balé que você vai aprender a dançar, que você vai aprender a realizar passos, que você vai também se sentir realizada. A única diferença de um balé presencial é que você faz de casa, é que você faz online. É a única diferença. Então, se hoje você ainda tem essa visão de que balé online é um balé que você vai só ver um videozinho e vai sair dançando qualquer coisa, saiba que não é isso. É o mesmo estudo, é a mesma preparação, a mesma dedicação, só que em um formato diferente. E por que eu entendo que hoje, em pleno 2021, o balé online se tornou tão importante? Porque quando eu comecei a fazer conteúdos aqui para a internet, lá em 2019, eu percebi que muitas mulheres me mandavam mensagem do tipo: você não dá aula online? Você não dá aula à distância? Na minha cidade não tem escola. Na minha cidade não tem turma para mim. Ou os horários que tem, que seriam para minha idade, que seriam para o meu nível, não cabem na minha rotina. Eu não consigo acompanhar os horários da escola. E eu queria muito fazer, mas não dá pra mim. Eu queria muito fazer, mas não tem pra mim. Você não pode me ensinar online? E eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu moro em Brasília. Na minha cidade tem escola de dança.
Na minha cidade, tem escolas próprias para balé adulto, com vários horários. Conheço várias escolas que têm diferentes turmas, em diferentes níveis. Mas nunca tinha caído a ficha para mim de que existem cidades, sim, que não existe escola de dança, que não existe aula de balé. E que a pessoa às vezes assistiu quando criança, num teatro, ou assistiu pela televisão, ou viu num filme, se encantou, falou, meu Deus, eu quero! E não tem. E aí, como que eu vou realizar esse sonho se não tem? Se o que eu quero, não existe oferta para mim. E o balé online, eu acho que uma das principais razões pela qual ele existe e pela qual ele se tornou tão importante é da gente conseguir alcançar mulheres que nunca teriam a oportunidade de dançar se não fosse pelo balé online. Se não fosse por uma opção que você consegue encontrar uma turma que se encaixa ao seu nível, no horário e no dia que for melhor para você. Com professores, talvez, que você nunca tivesse a oportunidade de conhecer, porque eles não moram na mesma cidade que você, porque eles moram em lugares totalmente diferentes que talvez você nunca conheceria presencialmente e que a internet aproximou. Outra razão também é pelos próprios medos e inseguranças que uma bailarina adulta pode ter ao começar o balé. Eu sei que para você tomar a decisão de sair de casa e você se deslocar até uma sala de balé, você tem que vencer muita coisa. É ou não é? Você tem que vencer gente que vai rir de você, que vai falar que isso não é coisa para ser feito agora, que você tá velha, que você não tem corpo, que não dá mais, que isso é coisa de criança. Gente que não vai te apoiar, que vai falar que isso é perda de tempo, que isso é perda de dinheiro. Você vai ter que vencer inseguranças que você tem com o seu próprio corpo. Você vai ter que vencer inseguranças que você tem com a sua própria idade, que você tem com a sua capacidade física. Coisas que você vai ter que vencer dentro de você mesma. E que é um longo passo até a gente tomar a coragem de sair de casa e ir para a primeira aula presencial. Muitos medos aparecem no meio do caminho. E se eu não der conta? E se eu não conseguir acompanhar? E se eu não for boa? E se alguém rir de mim? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Então eu sei que tem muitos medos aí no meio. E o balé online, com o balé online a gente consegue o quê? Você consegue fazer sem sair de casa. Você consegue fazer no ritmo que você consegue. Que você dá conta. Se você acha que você não conseguiu, não fez tão bem, você vai voltar o vídeo e vai fazer de novo. Se você acha que não foi tão legal, você talvez reassista a aula depois. Se você tem vergonha de que as outras pessoas te vejam, você vai fazer dentro da sua casa onde ninguém tá te vendo. Só você tá te vendo. E aí você não tem muito com o que se preocupar. Então, e talvez o balé online também acaba sendo um caminho para você se preparar para quem quer ir para um presencial depois. Para você sentir que você está preparada, que você dá conta, que você tem condições sim de acompanhar uma aula presencial, por exemplo. E uma outra razão pela qual o balé online se tornou tão fundamental que é a própria pandemia que a gente está vivendo. A gente não pode sair de casa. O Brasil está em colapso. Como que a gente vai sair de casa? Tá tudo fechado, a gente não tem vaga em hospital. E aí só por isso você vai ter que esperar, sabe-se lá quantos meses para poder sair de casa, para poder dançar? E se você pudesse fazer isso dentro da sua casa? Você não tem que esperar para isso poder acontecer. Você já pode tornar isso realidade. Então o balé online, apesar de tão diferente, apesar de tão inédito, ele traz coisas tão boas para perto da gente, ele permite que tão mais pessoas vivenciem essa felicidade, essa realização, esse sonho, do que só o presencial, do que só o original. E muita gente condena, mas condena sem conhecer, sem saber, sem ter experimentado. Não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que gosta, mas eu tenho certeza que no momento em que precisa, ele é o que melhor vai atender. Porque se a gente não tem um, ele é o único que resta pra gente. E no momento é isso que a gente tem. Débora, mas o que me garante que um balé online funciona? Como é que eu sei que ele não é pior, que ele não é menor, de que ele não vale menos a pena do que um balé presencial? Olha, se você, acompanha um professor certo, um professor que
é responsável, esse professor muito provavelmente vai ter uma metodologia que ele vai respeitar para te ajudar. Então não é porque é online que significa que o professor está inventando coisa da cabeça dele, que significa que o professor está criando coisas nada a ver, que ele está te dando qualquer coisa, que ele vai te ensinar de qualquer jeito. Não é. Eu falo por mim. Do mesmo jeito que eu ensino minhas alunas presencialmente, na escola em que eu trabalho, eu ensino as minhas alunas de forma online. O meu conhecimento é o mesmo. E não é porque é online que eu vou falar, eu vou tirar proveito dessas mulheres. Não! Eu quero que vocês aprendam tanto quanto como se vocês estivessem numa escola presencial. Então, mesmo sendo online, o conhecimento que eu passo é o mesmo. O método que eu utilizo é o mesmo. Se vocês tiverem o acompanhamento de um bom professor, né? Porque como a gente falou lá no início, o balé online não significa que você vai ser autodidata, não significa que você vai ter que reinventar a roda. Se você tem um acompanhamento de um bom professor, esse professor vai saber passar as coisas etapa por etapa. Ele ainda vai saber te passar as coisas em progressão, de pouquinho em pouquinho, crescendo de pouco a pouco. E ele vai saber te passar adaptações para que você consiga fazer em casa. E adaptações que eu digo em relação a espaço, em relação a materiais, em relação a tudo. Em relação ao seu corpo, em relação à sua capacidade técnica, à sua idade, ao seu corpo, a tudo. E ainda por cima, se você tiver um bom professor, ele também vai te dar um bom acompanhamento, um bom feedback. Né? Não é porque é balé online que é balé sozinho, que você vai estar abandonado. Muita gente eu sei que tem a impressão de, mas como que eu vou saber se eu tô acertando, se eu tô errando? E como professor eu consigo te responder isso. Eu já sei muitas coisas que você pode errar, as potenciais coisas que talvez você erre. Se for uma aula ao vivo, em que a pessoa está te vendo, você está vendo a pessoa, ela vai conseguir te ajudar, ela vai conseguir olhar e vai conseguir te ajudar igual ela te ajudaria no presencial. Se for uma aula gravada, eu consigo adiantar alguns certos erros, já que eu sei que é muito provável que você erre, e te avisar, e te adiantar, e falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E para evitar que você erre realmente e crie um vício errado. Então, por que eu tenho tanta certeza que o balé online funciona? Primeiro, porque eu já ensinei dezenas de alunas nesse mesmo formato, então eu tenho certeza que funciona, é só vocês olharem os destaques, os meus stories, enfim, as coisas que eu tenho no meu Instagram, no meu YouTube, das minhas alunas dançando em casa, então eu tenho plena certeza de que funciona. E porque são coisas que eu aplico, eu tenho uma metodologia, eu adapto as coisas se precisar, né, em questão de espaço, questão de movimento, questão de idade, em questão de corpo. E eu faço acompanhamento das minhas alunas. Então, a gente tem muito essa impressão de que o balé online ele é muito diferente do presencial, mas ele não é. As mesmas coisas que você teria no presencial, você pode sim ter no online com a mesma qualidade, na mesma quantidade, no mesmo refinamento ou até mais. Então, além de você poder aprender tudo que você aprenderia num balé presencial, você ainda vai estar provavelmente economizando tempo, economizando dinheiro, porque o balé online costuma sim ser um pouco mais em conta do que um balé presencial, em questão de roupa, em questão de mensalidade, em questão de deslocamento, de dinheiro para deslocamento, ou seja, se você usa ônibus ou se você usa o carro próprio. Você vai estar fazendo algo por você, algo que você gosta, algo que é o seu sonho, algo que você talvez tenha esperado a vida inteira para poder fazer. Fora que você vai estar saindo do sedentarismo, cuidando do seu corpo, melhorando sua saúde, ficando mais disposta, ficando mais alegre, cuidando da sua autoestima, liberando hormônios do bem, se sentindo bonita, se sentindo feliz e cuidando de você, né? O que a gente pode querer de melhor, além de realizar uma coisa que você gosta, realizar uma coisa que você sonha e ao mesmo tempo tá fazendo um bem para sua vida, para o seu corpo, para sua mente, para sua cabeça, para sua saúde, para tudo. Então, por exemplo, eu tenho algumas alunas aqui que eu posso citar como exemplo para vocês de como o balé online foi tão importante na vida delas. A Andreila, por exemplo, falou para mim que já tinha visto balé, mas que ela nunca teve a oportunidade de fazer porque não existe escola de balé na cidade dela. Que ela sempre achou muito legal, que ela sempre achou muito bonito, mas que ela nunca teve oportunidade de fazer, porque não tem escola de dança na cidade que ela mora. Ela mora numa cidade muito do interior.
Então, por mais que ainda ela seja novinha, porque ela tem 20 e poucos anos, imagina se a vida inteira ela tivesse vivido esse sentimento de, poxa, eu queria muito fazer, mas eu não tenho como fazer porque isso não existe na minha cidade. E ela é privada de fazer uma coisa por ela, uma coisa que ela gosta de fazer, porque ela não tem como fazer. Daí vem o balé online e dá essa oportunidade para ela, dela poder realizar esse sonho, que era uma coisa que ela sempre quis fazer. Então, pessoal, eu moro lá no sul da Bahia mesmo. É tudo muito limitado aqui, era meu sonho de infância. Então não tinha como, né? Não tinha escola de balé por aqui. Então ficou para trás esse sonho, mas agora em julho eu consegui realizar, graças a Débora, maravilhosa, com o balé adulto online. Estou vivendo o meu sonho. Ela tem alguns problemas mais sérios, mas que o balé também ajuda isso nela. Ajuda a melhorar a postura, ajuda ela a sentir menos dores, a se sentir mais disposta e de se sentir mais feliz também na própria rotina. Olha, eu tô sentindo mais disposição, sabe? Porque antes, eu comecei em julho, né? Já estávamos na quarentena. Não tava tendo muita coisa para fazer, tava meio cabisbaixa, não tinha nada para fazer. Agora tá sendo uma salvação, entendeu? Tô tendo o que fazer. O meu dia, apesar das dores, fica mais leve, eu me sinto melhor. A minha confiança em mim mesma aumentou. Sabe o que eu falei no começo sobre aquela criança voltar? Muito que bem. E ela voltou, viu? Estou sonhando. A Lúcia, por exemplo, começou o balé aos 56 anos. Nunca tinha feito, sempre achou lindo. Ela inclusive falou pra mim que ela ficava muito mal em que ela ia aos teatros, ela ia assistir e às vezes ela saía triste porque ela sabia que era uma coisa que ela queria ter feito e que ela nunca teve a oportunidade. Cresceu, envelheceu e achou que não tinha mais jeito, que já tinha passado, que agora não dava mais, que agora já era e que de repente não, que ela viu que existia uma metodologia adaptada para o próprio balé adulto, em que ela podia encaixar na rotina dela através do balé online durante uma pandemia e que tornou ainda possível que ela aprendesse e se evoluísse, conseguisse dançar e se sentisse tão bem fazendo uma coisa que ela gosta. E que agora ela não vai mais ao teatro e ela não chora, ela fica feliz e vê que é uma coisa que ela também poderia estar fazendo, reconhece os passos e se sente muito bem. A Camila também é outro exemplo. A Camila dançou até os 18 anos, mais ou menos. Ficou aí muitos anos parada, casou, teve filho e foi uma coisa que passou e que ela achava que não ia mais conseguir fazer. Agora eu não tenho mais tempo, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, mas era uma coisa que eu sempre gostei muito, era um amor, era um sonho realmente e que ficou lá pra trás. E que não, e que agora ela tá voltando, e agora ela tá dançando, e que ela trabalha, faz aulas, cuida do filho, o filho participa, e que é uma coisa que ajudou ela a emagrecer, ajudou ela a ficar mais ativa, ajudou ela a se sentir mais feliz, e ajudou ela a reviver esse sonho, essa paixão que ela tinha guardada dentro dela. Imagina se ela tivesse continuado a vida dela sem poder reviver tudo isso. Apesar de eu fiz outras modalidades, né? Eu fiz corrida, eu fiz yoga, enfim. Mas não é balé, né? O balé é muito completo. Eu acho que também quem nunca fez também tem esse choque. Eu acho que a gente se choca com a idade. A gente acha que a gente não vai conseguir, que o corpo não vai aguentar. Mas aí, não, vou devagarinho, vou indo. Se eu não conseguir, pelo menos eu tô fazendo. Daqui a pouco começa a acontecer e tu diz, tá aí. Sabe, vai insistindo, vai acontecendo. Isso, para mim, eu acho que foi a principal conquista. Porque as outras modalidades eu nunca tinha feito. Então, se eu tive um avanço, tá tudo certo, tô ali mesmo fazendo. Agora o balé é diferente, sabe? Ter aquele avanço ali, naquilo que tu sabe que é uma base para fazer uma pirueta, enfim. É tão maravilhoso, sabe? É uma vitória tão grande.
E muitas outras mulheres também, que eu poderia ficar citando aqui pra vocês um tempão, e que dizem que, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto, eu não imaginava que ia ser tão bom pra mim, me ajudou a melhorar minha autoconfiança, me ajudou a me sentir mais feminina, me sentir mais mulher, me ajudou a me sentir melhor comigo mesma, fez eu ter um momento de prazer pra mim, um momento de cuidado, e que, enfim, né, só trouxe coisas boas pra todas elas. Débora, mas como funciona uma aula online? Bem, uma aula online, ela vai funcionar basicamente do mesmo jeito como funcionaria uma aula presencial. Tá, então como que funciona uma aula presencial? A gente geralmente vai começar com algum aquecimento, alguma coisa que vai preparar o nosso corpo para começar uma atividade física, para ele não levar um susto e a gente evitar de se machucar. E esse aquecimento ele pode acontecer na própria aula ou anteriormente à aula. Não tem problema. Daí a gente vai fazer alguns exercícios de barra, que como a gente está em casa, a gente vai poder usar ou uma própria barra, que você pode comprar, existem barras para você comprar para sua casa, ou você pode usar uma cadeira, ou você pode usar uma mesa, ou uma parede, ou um parapeito de uma janela, uma porta, enfim, você vai usar o que você tiver como um apoio. A barra, para que ela serve? Ela serve justamente para a gente aprender alguns movimentos, ter um pouco mais de segurança, ter um pouco mais de equilíbrio, e a gente conseguir fazer os movimentos com um pouco mais de calma, com um pouco mais de precisão, um pouco mais de clareza. E a gente consegue ir limpando essa nossa técnica. Então a barra ela é muito importante para a gente conseguir treinar, aprender e aperfeiçoar. Depois que a gente faz alguns exercícios de barra, a gente vai para os nossos exercícios de centro. O centro, ele já vai ser um pouco mais desafiador do que seria, por exemplo, a barra. Porque você não tem apoio, porque você tem que ter um pouco mais de equilíbrio, você vai ter que aproveitar melhor o espaço que você tem, aprender a usar o espaço, a mexer com deslocamentos, com trocas de direção. Então o centro ele é um pouquinho mais desafiador do que a barra, mas também é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos. E por fim, a gente sempre vai ter uma parte de relaxamento, uma parte de acalmamento, vamos dizer assim, né? Um cool down e uma reverência que é para finalizar muito bem a nossa aula. Essa é a mesma estrutura que a gente teria numa aula presencial, só que ela vai ser adaptada para o formato online, mas é a mesma estrutura de aula, com os mesmos passos, as mesmas sequências que poderiam ser dadas no presencial são dadas no online, tudo do mesmo jeitinho, só o que muda é o formato. Débora, mas como que eu vou adaptar a minha casa para poder fazer isso? Eu não tenho espaço, eu não tenho como. E realmente, a casa de ninguém, muito provavelmente, foi feita, foi criada, planejada para receber uma aula de balé. Mas isso não significa que você não tem espaço. Você só não está sabendo aproveitar o espaço que você tem, vamos dizer assim. Então, nada te impede de você, de repente, um pegar espacinho maior e aí eu já tinha um afastar alguns móveis, afastar algumas coisas e poder aproveitar esse espaço para separar 1,5 m na minha casa, por exemplo, eu já dancei muito no meu quarto, assim, né? Eu mexia a cama, empurrava a cama para os cantos, empurrava nada que não seja suficiente. Se você tiver 1 metro por 1 metro, puff, sofá, fica, mas dá. Se você tiver 1,5 m por 1,5 m, ótimo. Se você tiver mais do que isso ainda, melhor ainda. Mas se você tiver 1,5 m por 1,5 m, um quadrado ali que você possa dançar, eu te garanto que é mais que o suficiente. Então, tendo um certo espacinho ali, alguma coisa que você possa se apoiar para fazer a sua barra, né? De novo, sendo uma cadeira, uma mesa, uma parede, um parapeito de janela, o que você tiver também já é suficiente. Você não vai precisar de muitos materiais, né? Você vai precisar ali de uma roupa confortável, talvez uma meia no pé, se você tiver sapatilha, ótimo. Se você não tiver, vai de meia mesmo. Uma cadeirinha, um espacinho que você vai abrir e pronto, a sua casa já está adaptada. Um lugar que você possa botar seu celular, botar o seu computador e assistir a sua aula e fazer e dançar lindamente. Pronto, já tá tudo certo. Mas será que não tem muito risco de eu me machucar? Será que não é muito perigoso fazer em casa? O professor não tá me vendo, o professor não tá ali comigo, eu posso acabar me machucando? Olha, sendo muito sincera com vocês, a gente tem risco de se machucar fazendo literalmente qualquer coisa. Você pode hoje sair da sua casa, virar o pé no meio fio e se machucou, você não tá fazendo balé. E mesmo presencialmente ou de forma online, em qualquer um dos dois a gente tem risco sim de se machucar. E aí a diferença tá no tipo de orientação, no tipo de professor que você escolhe seguir. Se o professor é um professor que não leva em consideração que você tá em casa,
o seu corpo, não leva em consideração a sua idade, não leva em consideração o seu nível técnico e não dá correção, não passa, não dá exemplo de alinhamento, não dá exemplo de correção, não dá nada, realmente a chance de machucar aumenta. Se ele não te passa um condicionamento físico, se ele não te explica como fortalecer, como corrigir um movimento, se ele não te adianta coisas que você pode estar errando, ou se você tá ali ao vivo com ele e ele não te corrige em nada, não chama a sua atenção, realmente a chance de você se machucar, principalmente a longo prazo, é muito maior. Agora, se você tem um professor que segue uma certa metodologia, um professor que te dá o passo a passo, que não fica te pulando etapas, que não fica fazendo você pular do ponto A para o ponto Z, para o ponto K, e que vai te mostrando certinho e que cuida, te dá correção, te adianta a correção, te passa condicionamento físico, te ajuda no fortalecimento, em que você pode pedir ajuda para ele, ele tá te respondendo, daí, tanto no presencial quanto no online, essas chances de machucar diminuem bastante, bastante. A gente só vai machucar, gente, ou se a gente realmente tentar ir muito além do que a gente pode, do que o nosso corpo é capaz de dar, se a gente vai muito além dos nossos limites e a gente não sabe respeitar isso, ou se a gente está realizando o movimento de forma muito errada, tanto por falta de orientação, quanto por orientações erradas de quem está te acompanhando. Então, por isso que é muito importante, independente se você está no presencial ou no online, que você escolha um professor muito responsável, alguém que te passa confiança, alguém que você sente que sabe do que está falando e alguém que você sabe que vai te acolher, que vai te entender e que se você precisar de ajuda, ele vai te ajudar. Então, eu posso me machucar? Posso, mas dependendo das escolhas que você faz, de como você é tratado, de quem te acompanha, as chances são muito menores. E o balé, gente, principalmente o balé adulto, em que a gente tá falando aqui de uma coisa que é um hobby, que é um prazer, que é uma coisa que a gente faz pela gente, que a gente faz porque a gente ama, porque faz bem, porque a gente gosta, não é pra ser uma coisa pesada, não é pra levar o seu corpo ao limite, não é pra te deixar exausta, não é pra te lesionar. É pra ser um momento prazeroso, é pra ser um momento gostoso e que não é uma coisa que é pra te machucar, pra te forçar, pra você ficar toda doída. É normal a gente sentir uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, porque você tá trabalhando coisas novas no seu corpo, mas não porque você tá machucando ele, mas sim porque você tá acordando, talvez, coisas que estavam aí adormecidas há bastante tempo. Eu acho que dá pra gente perceber que o balé online, ele, por mais novo que ele seja, por mais diferente que ele seja, ele veio pra ficar. O balé online, no momento, é a melhor alternativa que a gente tem. É a melhor alternativa de você poder realizar o seu sonho, de você poder se sentir tão bem, se sentir tão feliz, melhorar a sua saúde, melhorar o seu bem-estar, sem precisar gastar com deslocamento, sem precisar gastar com roupas específicas, podendo fazer da sua casa, no dia que você quer, no horário que você quer, quanto tempo você quer. Se você quer fazer a aula inteira, você faz. Se você não quiser, você não faz. Então, o balé online, apesar de tão diferente, apesar de tão revolucionário, eu tenho certeza que ele é uma coisa que veio pra ficar. E que eu tenho certeza que tá fazendo a diferença na vida de muitas, muitas mulheres que talvez nunca tivessem a oportunidade que elas estão tendo hoje por causa do balé online. Então, a dica que eu tenho pra vocês é aproveitem, porque principalmente aqui no meu canal eu tenho muitas opções de coisas que vocês podem aproveitar. Toda terça, 7 horas da noite, eu encontro com vocês aqui pelo Instagram, né? Com lives, tanto de aula de balé mesmo, quanto exercícios específicos para vocês melhorarem coisas do balé. Então, sempre eu tô colocando conteúdos novos, te mostrando a cada dia que passinho você pode dar para se tornar mais a bailarina que você sempre sonhou em ser. E de que não precisa ser difícil, de que não precisa ser complicado. E te mostrando que, tendo a orientação correta, tendo o acompanhamento correto, você vai dançar como você nunca imaginou dançar. E você vai se sentir tão bem que você vai falar, meu Deus, como eu não comecei a fazer isso antes? Como eu não pensei em fazer isso antes? Então, aproveitem o que a gente tem por aqui. Eu tenho certeza que eu não quero que vocês se decepcionem. Eu não vou deixar vocês se decepcionarem. E o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, para tornar o sonho de vocês real, eu vou fazer.
Então, se você ainda não deu a sua chance pro balé online, dê. Então, eu te espero, aproveite os conteúdos que a gente já tem por aqui, mas eu te espero toda terça às 7 da noite pelo Instagram pra gente fazer uma aula de balé e eu te mostrar quão gostoso, quão prazeroso, quão relaxante, quão realizador pode ser você realizar esse sonho mesmo de forma online. Você pode perguntar pra qualquer aluna minha e elas vão te dizer a mesma coisa. Tudo bem? Então, meu povo, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido abrir um pouquinho os olhos de vocês em relação ao que é e o que não é o balé online. Por que ele é tão bom, por que ele tá sendo tão gostoso, por que ele veio pra ficar e por que vocês deveriam dar uma chance pra ele. Tudo bem? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição de vocês. É só vocês me procurarem. Não deixe de deixar o seu like, de colocar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua irmã, com aquela amiga que quer fazer balé, que você sabe que quer dançar e que ainda tá meio assim, pra você mostrar pra ela que o balé online também é uma maravilhosa opção. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Um grande beijo e até a próxima.